Bom, gente, estamos aqui mais uma vez com Lá Fora para responder umas perguntas sobre o projeto de vir estudar fora do Brasil, né? E eu tenho aqui do meu lado essa pessoa maravilhosa, o Clécio Moura de Souza, que vai falar sobre mestrado e doutorado fora do Brasil, mais precisamente na Alemanha, que foi o contato que você teve, né, Clécio? Exatamente. Conta pra gente como é que é o primeiro passo, porque muita gente quer saber como dar o primeiro passo do Brasil para conseguir fazer ou um mestrado ou um doutorado aqui fora, né? Quais são as primeiras atitudes? Então, eu vou falar como foi a minha experiência, porque dependendo da área que você quer fazer seu mestrado e doutorado é diferente. Então, eu estava no Brasil ainda, então eu tinha esse objetivo de fazer um mestrado e doutorado fora do Brasil, e fui a uma palestra no Brasil de um alemão que estava falando sobre violência e jovens, que é a área que atualmente faço meu doutorado, que é a área da criminologia, que fala sobre o jovem e a violência. Então, eu perguntei a ele, eu fui com uma amiga minha alemã e nós fizemos uma espécie de entrevista e perguntei o que eu deveria fazer se eu um dia quisesse ir para a Alemanha para estudar mais nessa área, né? E aí ele me deu contatos de alguns professores aqui da Alemanha e eu mandei um projeto, eu escrevi um projeto em alemão. Eu não escrevi, na verdade a minha amiga traduziu o meu projeto em português para o alemão e enviamos para ele. E daí surgiu a oportunidade de vir para cá para fazer esse mestrado. Mas o importante é o seguinte, se você quer fazer um mestrado na Alemanha, você tem primeiro que ir ao site das universidades para saber se eles têm um programa de mestrado que você quer fazer, seja na área do direito, na área da sociologia, na área em qualquer área, né, da engenharia, etc. E daí você tem que ver quais são os requisitos, porque está sempre escrito nas páginas das universidades os requisitos necessários para você fazer parte daquele programa de mestrado. Então, existem os mestrados que são em alemão, os mestrados que são em inglês. Então, dependendo da área que você quer fazer, vai ter mestrado em alemão e mestrado em inglês. Então, esse é o primeiro passo. Você tem primeiro que entrar no site das universidades e ver quais os programas que estão lá disponíveis para você fazer o mestrado. O doutorado já é uma história totalmente diferente, porque o doutorado é um projeto seu junto com um professor. Ou é o projeto do professor que você entra nele. Então, digamos que você está estudando a bactéria X e tem um professor que é especialista em bactérias. Então, você tem que chegar até esse professor, ou você procura no Google, ou você vai na internet, você procura saber quais são os institutos que tem sobre estudos de bactérias, por exemplo. Daí você vai entrar em contato com o professor. O seu primeiro contato é online? Exatamente. Depois você tem uma espécie de entrevista ou de pré-seleção? Isso aí vai depender muito do professor, da universidade, etc. Porque, no meu caso, eu enviei o projeto para o professor e ele falou, olha, seu projeto é interessante, eu tenho interesse no seu projeto, se você quiser vir para cá, eu lhe dou uma carta de recomendação para a universidade, que se chama Zulassung, que é como se fosse uma aceitação do professor, ele está te aceitando como orientando, e aí ele vai lhe dizer ou a secretária vai lhe dizer como é que são os processos burocráticos para você se registrar na universidade. Então, para o doutorado, o importante é que você tenha já claro uma coisa que você quer estudar, ou uma área que você quer atuar. Você tem que encontrar a pessoa que está naquela área e você tem que fazer o contato, que pode ser online, que não tem problema nenhum de fazer contato online, porque os professores geralmente respondem todos os e-mails que chegam até aí. Então, você entra em contato com o professor vai lhe dizer se está interessado ou não, e o bom também é perguntar se o senhor não está interessado, quem o senhor indicaria? Uhum. Então você acaba fazendo com um contato outro contato. Um link. E aí ele vai dizer que os professores vão dizer, olha, eu não estou interessado nessa área, mas o professor tal, da universidade tal, pesquisa nessa área. E aí você entra em contato com o professor, e aí ele vai lhe dizer qual é o trâmite formal para se registrar na universidade, se ele está interessado, como seriam as condições para viver na Alemanha, e daí você vai ver como é que você vai financiar a sua vida aqui. Exatamente, essa é a segunda pergunta. Bom, então, passagem, estadia, você sempre vem com uma bolsa, existe um convênio com o Brasil, é relativo, depende da universidade, depende do projeto. Então, hoje em dia, até onde eu sei, existem muitas bolsas do governo para vir estudar fora, né? Claro que tem que ser numa área específica, uma coisa que de repente não tem no Brasil e etc, que realmente
faça com que eles se interessem para financiar esse seu estudo fora. Mas, por exemplo, na Alemanha, aqui em Baden-Württemberg, aqui em Freiburg, se você faz um doutorado aqui, se você está registrado na universidade, você pode pedir uma bolsa também. Existe a possibilidade, independente de você ser estrangeiro ou não. Eu, por exemplo, eu estudo aqui na Universidade de Freiburg, eu faço parte do Max Planck, do Instituto Max Planck para Direito Estrangeiro e Internacional. Então, eu faço parte de uma escola de doutorandos e essa escola também dá bolsa. Então, se o Instituto oferece para você, você pode ter uma bolsa do Instituto, ou você pode também ter uma bolsa do seu governo, do seu país, ou pode se financiar pela sua família. E não é ilegal ter duas bolsas, por exemplo? Não pode. É ilegal. É ilegal. Então só se as instituições não souberem, né? Porque daí não tem como, se a pessoa sai do Brasil e tem uma bolsa lá... Ou recebe a bolsa do Brasil, ou recebe a bolsa aqui da faculdade da Alemanha. Mas para você conseguir o visto para estudar, você tem que provar como você vai sobreviver, né? Ou você é financiado pelo Brasil, ou você é financiado por uma bolsa do país que você vai, ou você tem que provar que você tem como se autofinanciar, né? Agora, depois que você já está aqui, se você já conseguiu o seu visto, você já conseguiu... É difícil, Clécio, porque já é difícil fazer um mestrado, já é difícil fazer um doutorado, porque exige muito tempo, muitas horas de dedicação. É um projeto, todos os projetos independentes da área você tem que ir de cabeça, né? Porque é um projeto de pesquisa, né? Ou, na verdade, uma coisa de criação. Como é que é em outro idioma, em outro país? É sinistro. O negócio você tem realmente que ter muita força de vontade, porque não é somente o estudo, não é somente você fazer aquele doutorado, você tem que se adaptar à cultura das pessoas, você tem que aprender o idioma, você tem que demorar um tempo. Então existe um momento em que você sofre, que é um sofrimento inevitável, porque você está fora do seu país, você está falando um outro idioma, você está tendo contato com outra cultura. Então é um processo. Depois de um ano, mais ou menos, dependendo da pessoa, você já se sente um pouco mais à vontade, já faz amizades e etc. Então é um projeto que tem que estar muito claro, porque se você realmente quer fazer aquilo, você vai conseguir. Agora, óbvio que vai ter momentos que você vai se sentir mal, se sentir saudades da sua terra, do seu idioma, o que eu estou fazendo aqui, que loucura é essa que eu vim fazer. Mas isso é tudo normal, isso faz parte do processo. Então, se não forem as perguntas, serão outras, mas a crise sempre vai existir. E uma questão assim, porque o doutorado já é um pouco mais solitário, né? Porque você está escrevendo o seu projeto, mas em relação ao seu contato com o mestrado, que você ainda tem algumas aulas, né? Vocês assistem algumas aulas, como é que é o contato com as outras pessoas, assim, a aceitação, a convivência? Primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula foi inesquecível, digamos assim, porque eu não entendi nada do que disseram. Porque o idioma que é falado na universidade, ou na minha área no direito, é um idioma diferente, é uma linguagem diferente. Então eu entrei na aula e 80% da aula eu estava olhando o dicionário para entender a palavra que o professor tinha falado. Mas com o tempo isso foi... Aí você pensou, vou embora, né? Não, o que é que eu estou fazendo aqui? Loucura! Mas em termos de aula, etc., as aulas são muito diferentes do Brasil, muito diferentes, porque o professor fala, e vai ter um momento que ele vai dizer, vocês têm alguma pergunta? E é esse o momento que você pode perguntar alguma coisa, ou seja, você não pode... E se ele permitir que você interfira a aula para fazer uma pergunta, ele vai dizer. Se ele não disser, isso significa que ele vai dar a aula dele toda ali, e no final ele vai dizer, vocês têm alguma pergunta, não entenderam alguma coisa? Então não é diferente do Brasil. Não existe levantar o dedinho para fazer uma pergunta, né? Tô com uma dúvida, o dedinho não existe. Exatamente, e se você é super interessante porque ele vai dizer, vocês têm alguma pergunta? Aí todo mundo. É por vez. E cada um tem que esperar a sua hora de perguntar, né? E aí ele vai dizer, você. E aí você vai perguntando, mas é um estilo de aula diferente, é uma coisa mais clássica, digamos assim. O professor está lá, ele é mais formal. Agora, o que eu estou falando é da minha área, pode ser que em outras áreas sejam diferentes, mas na minha área foi assim. E entre os colegas, você acha que tem troca, tem ajuda, tem curiosidade, ainda mais você sendo de fora, eles abrem os braços, como lá no Brasil, primeiro dia de aula, vem alguém de fora, ainda mais sem intercâmbio, a gente quer mostrar a universidade inteira, convida pra festinha, quer fazer festa, open house...
As pessoas que chegam para você estão na mesma situação que você, estão perdidas, querem a sua ajuda. Ou seja, são os outros estrangeiros que chegam até você. Porque na minha situação foi muito difícil me relacionar com os alemães que faziam aula comigo. Porque eles geralmente tinham grupos deles. E como eu também tinha dificuldade na língua, etc., então acabava que eu me juntava com aqueles iguais, entendeu? Normalmente então, mas com o decorrer do tempo, agora, quando eu morei na República com estudantes alemães, aí foi diferente, aí era festa mesmo, aí o povo queria só fazer festa, porque esse é um contato diferente, você está lá vivendo com eles, você está dormindo, acordando, ao lado de um alemão e etc., em quartos diferentes, claro. Mas esse convívio, essa troca é muito mais intensa. Mas na universidade mesmo, na sala de aula, eu não vivi isso. Mas vivi mas você acha na que é República do Estudante. Desculpa, mas você acha que é o que? Por timidez? Eu acho que ou é mais competição? Não. Eu acho que é por causa eles são culturalmente diferentes da gente. Então eles têm uma forma mais tímida de se comportar. E você pode sentar, tomar um café, você vai precisar de muito mais tempo para fazer uma amizade. Mas aí quando você faz é uma amizade verdadeira, é para o resto da vida. Mas aí até você fazer é um processo que vai durar alguns anos, né? Então você pode até sair, beber, etc., mas conversar nos intervalos das aulas, pode fazer uma pergunta, são super acessíveis e educados, mas esse contato nosso brasileiro de vamos fazer festa ou vamos sair, não sei o que, de fazer amizade mesmo, é um processo um pouco mais duradouro. E só uma pergunta, você falou que você teve dificuldade com a língua, né? Você falou que você fez um curso de alemão paralelo com o mestrado, né? Isso é oferecido pela universidade ou você buscou sozinho esse curso? Eu fiz um curso de alemão antes de começar a universidade, fiz 6 meses de alemão intensivo, que foi o que me salvou, porque o que eu estudei no Brasil, eu esqueci. Não pratiquei. 2 anos no Brasil seria como se fosse 3 meses de curso intensivo aqui. Então, vale muito mais a pena fazer o curso de alemão na Alemanha, e ter contato com a língua do que fazer, a minha experiência foi essa, do que fazer no Brasil e esquecer como eu fiz, né? Então eu fiz 6 meses de curso. Né? Exatamente. O que a gente fala, a imersão é a melhor forma de aprender, né? Então aí eu fiz 6 meses, comecei o mestrado e durante o mestrado na universidade existem cursos que são voltados para aquela linguagem da sala de aula. Então existem cursos de alemão. Dentro da universidade existe então, um curso. Exatamente, aí você pode fazer. Você pode começar o seu mestrado e também fazer cursos de alemão concomitantemente. Que são cursos que têm um preço especial para o estudante paga muito menos, mas são cursos voltados para esses estrangeiros que vêm estudar na Universidade de Freiburg. Esses cursos que são oferecidos pela universidade são cursos muito bem direcionados. Então, a linguagem, são para a linguagem não é uma linguagem eles chamam de rua, né? Não, técnica, né? A linguagem técnica. Então eles dão curso da linguagem técnica, de como você pode escrever um trabalho em alemão, como é que Ainda mais na sua área, né? Exatamente. Então existem esses outros cursos que você pode fazer, que tem alguns poucos que são gratuitos, mas a maioria é pago. Então você tem que pagar, mas como estudante você paga menos. Mas você gostou da experiência porque você continuou, fez doutorado? A experiência está sendo ótima, então já estou aqui há 8 anos e estou terminando o doutorado agora esse ano. E se você tem esse objetivo e tem garra suficiente para enfrentar essa batalha, faça, porque vale muito a pena. Agora, só para finalizar, porque eu sei que no seu caso não é Ciências Sem Fronteiras, né? Porque no caso do intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras, você, quando acaba o seu mestrado, quando acaba o seu doutorado, você tem que voltar ao Brasil e trabalhar mínimo 5 anos, eu acho, que é uma espécie de contrato, porque o Brasil ele financia o seu estudo, né? Então você tem que devolver para o Brasil o investimento. No seu caso, você tem a possibilidade de continuar na Alemanha? Bom, até hoje eu nunca recebi dinheiro do governo brasileiro. Então você pode nesses 8 anos de Alemanha, eu fui financiado, eu tive bolsas e trabalhei também aqui durante algum tempo. Agora eu tenho bolsa da minha escola de doutorandos, do Max Planck, e não existe essa cláusula, digamos assim, de que eu tenho a obrigação de voltar para o meu país. Então, no momento, a única coisa que eu quero é terminar o doutorado. Depois que eu terminar, aí vamos ver o que vai acontecer. Agora, só para finalizar, 3 dicas indispensáveis para quem tem a mesma ousadia, vontade, desejo, sonho de vir estudar fora. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é determinação, tem que buscar o programa ideal para aquilo que você quer fazer. Se você quer fazer o mestrado, você tem que buscar o programa de mestrado que mais se encaixa com suas expectativas e vir fazer. O mestrado é um pouco mais complicado porque não tem tanta bolsa, a não ser bolsa do país de onde você vem.
mas vale muito a pena. Agora, o doutorado, se você tem claramente a ideia do que você quer fazer para um doutorado e se aqui na Alemanha existe essa possibilidade de ir fundo naquilo que você quer fazer, que você quer estudar, que você quer pesquisar, venha, entre em contato com o professor, fale o que você gostaria de fazer e se não der certo com um, pergunte a outro e seja insistente, entendeu? Que as portas irão se abrir, sem dúvida. E só para finalizar, convivência. Convivência como estudante. Dá uma dica da postura, né? Porque eu achei uma coisa muito legal que você falou em relação a essa, não formalidade, acho que é uma questão de respeito mesmo com o professor e com os outros, né? Dá uma dica de comportamento, assim, como estudante aqui, que diferente do Brasil. Eu acho que, como estudante, a primeira coisa que você tem que fazer no primeiro dia que você vai à aula é observar como as pessoas se comportam naquele meio, né? Porque você digamos, é o ser estranho que está entrando naquele meio, né? Então, tem que se acostumar com a forma de como as aulas são dadas, então é um processo de enculturação, na verdade. Então você tem que ser atento, cuidadoso, né? Para não deixar, não achar que você está no seu país ou que você está no seu meio e se humilde, extravagar. Né? Você tem que ter humildade para entender a situação que você está. E aí você aprende, você está aprendendo o tempo todo. Você está é um estilo diferente, não é melhor ou pior, é um estilo diferente, é uma aula diferente, é uma situação diferente, que também tem os seus lados positivos e negativos, como também tem no Brasil, né? Então eu acho que uma dica boa é observe o meio que você está, seja insistente, seja humilde para não deixar a emoção se extrapolar e se comportar como você acha que deveria ser a coisa certa, e tem apenas que observar como é que as pessoas vivem naquele lugar e ser feliz, né? E tem que buscar ser feliz de alguma forma e viver, né? Porque o meio acadêmico na Alemanha é um espaço muito rico, é um espaço que você pode aprender muito. Eu diria que o nível que os estudantes estão na universidade alemã, em comparando a hora que são países diferentes, situações diferentes, é um nível muito mais superior, digamos assim. As pessoas estão muito bem preparadas para discussões e etc. Então é uma experiência única. E a dica número 3, inscreva-se no Lá Fora. Aprender como é que as coisas funcionam lá fora e como é que você pode ser feliz lá fora também, né? Obrigada, beijocas e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.